Hoje a gente vai aprender a diferença entre castigo e consequência e por que a gente deve pensar sobre isso e de que forma a gente pode aplicar na educação dos nossos filhos para que a gente tenha melhores resultados, para que as crianças consigam realmente aprender de fato o que a gente gostaria. Se você tem dúvida nesse assunto, vem comigo que o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Roberta Rios, eu sou psicóloga, atendo crianças, adolescentes e adultos e estou aqui nessa caminhada para conversar com você sobre essa linda missão que é cuidar e educar os nossos filhos. Vamos lá, vamos pensar o que seria castigo e consequência. Quando pensamos em castigo, geralmente nos lembramos da forma que fomos educados e que as gerações anteriores nos passaram, que era preciso provar para a criança que se ela fez alguma coisa errada, merece receber punição. É como se fosse uma pena. O castigo geralmente passa pelos pais ou educadores. Não é algo natural, é algo que do alto do meu poder eu escolho naquele momento como pena para o meu filho sobre aquele erro. Isso geralmente acontece lá, quando eu estou aborrecida, indignada porque a criança fez aquilo errado. Muito diferente da consequência, que é algo que comunica diretamente com a atitude que a criança teve. Não sou eu que escolho, não passa por mim. Entende a diferença? A consequência é uma vivência direta do resultado da ação da criança. Quando a gente entende que o nosso objetivo não é punir o tempo todo, que educar é muito maior do que aplicar penas, a gente percebe que podemos inclusive ensinar com muito mais gentileza através dos erros. E que podemos ensinar para os nossos filhos arcarem com as consequências dos seus atos e que eles vão precisar dar conta de bancar isso. É diferente de quando eu, carregada do aborrecimento, dou um castigo. Por exemplo, quebrou um copo, fica proibido de jogar videogame. Não almoçou, não desce para brincar. Não fez a tarefa de casa, proibido de andar de bicicleta. Entende que o castigo não tem conexão nenhuma com a atitude da criança? Isso deve gerar uma confusão enorme naquela criança. É muito diferente de quando a criança bate no amigo e isso acontece de forma recorrente e eu preciso sim dizer para aquela criança que se ela continuar tendo essa atitude, não será mais possível que ele brinque com o amigo. Porque ninguém gosta de ser agredido, ninguém gosta de ser machucado. E que eu, no papel de mãe, pai, educador, não vou admitir isso. E que talvez ele precise ficar sozinho. Mas eu digo para essa criança que ela está escolhendo ficar sem brincar. Porque está assumindo o risco de bater. Essa é a diferença. E ainda nesse momento eu posso ajudar essa criança a pensar sobre o que ele está fazendo, como está reagindo, por que está com tanta raiva. E o único caminho que essa raiva está encontrando é a agressividade. Isso é assunto para um outro vídeo. De alguma maneira, esse castigo sem conexão vai perdendo sentido. Quantas vezes as crianças até debocham desse momento? Já vi umas muito indignadas cumprirem a pena de apanhar como se fosse mesmo uma pena. Ah tá, vou apanhar, então tá tudo bem. E não aprendeu nada sobre aquele comportamento que a gente gostaria de mudar. Outras debocham do castigo. Ah tá, eu tenho que ficar sentada ali, vou ficar, depois eu levanto e continuo. Quando a gente entende essa questão de aplicar a consequência, nossa intenção como pai e mãe também muda e isso faz uma diferença enorme. A gente não quer mais ou acha que tem que punir as crianças a todo custo, mas apenas permitimos que as consequências aconteçam e acreditamos que eles dão conta de assumir isso. Sem raiva, sem estardalhaço, a gente consegue dizer para a criança, foi uma escolha sua, agora resta assumir e dar conta de bancar isso. Se você não fez o trabalho que foi passado há uma semana e se lembrou na noite anterior, é você, meu filho, que vai ter que lidar com isso. Talvez não leve para a escola a tarefa, fique sem nota, tenha que se explicar com a professora,
ou precise fazer às pressas de qualquer jeito. Enfim, a decisão e a consequência é sua. É muito diferente da gente ficar enlouquecido porque o menino não fez o trabalho e a gente vai lá, ajuda, resolve, briga, enlouquece, fala com todas as outras mães. Entende? A gente, ao invés de permitir que a consequência aconteça natural, a gente vai lá e salva a criança. E quando a gente faz isso, a gente diz para a criança que ela não é capaz de assumir a consequência dos seus atos. Essa é a diferença básica entre castigo e consequência. O castigo eu escolho, vou lá e dou. A consequência é algo natural, decorrente da atitude da criança e do adolescente. Por exemplo, um adolescente que foi habituado a dar conta de assumir suas escolhas desde pequeno, muito provavelmente ele vai saber que não dá para sair fazendo tudo o que ele quer, ao seu bel prazer dos impulsos, porque ele sabe que ele que vai ter que pagar essa conta. É diferente de quando são os pais que escolhem os castigos, como se não houvesse consequência na vida. Tudo passasse pela mãe e pelo pai. E como mãe e pai não é tão cruel assim, então provavelmente não vai ser algo tão grave. Isso já aconteceu lá em casa. O meu mais velho, quando tinha uns 8 anos, ele ficou se enrolando logo cedo para se arrumar e ir para a escola. E o pai dele, depois de já ter avisado alguns dias, disse para ele: você vai ficar em casa. Foi embora e deixou ele para trás. A gente decidiu que ele ficaria em casa organizando o guarda-roupa dele, mas ele pagou por aquele dia perdido. Nessa época ele já tinha mesada, ele já tinha dinheiro e ele gosta bastante. Então a gente pegou a mensalidade, dividiu pelos 30 dias do mês e ele pagou aquele dia referente que ele não foi para a escola porque ele não se responsabilizou de se organizar, de se arrumar como ele deveria. Isso é uma consequência. Eu não bati, eu não briguei, eu não gritei. Ele deu conta de assumir isso. Isso foi uma consequência que a gente aplicou. Hoje, o Matheus, depois desse episódio, claro, de muita conversa, enfim, de ensinar a dar conta das suas atitudes e assumir a sua consequência, hoje ele já acorda sozinho. Ele sai de casa às 6 horas da manhã, que ele sai antes dos outros, ele acorda sozinho, ele arruma o café dele, ele faz o lanche. Então, de alguma maneira, isso fez com que ele aprendesse que se ele não se arrumasse, se ele ficasse enrolando, a gente não iria ficar gritando, chamando, esperneando por ele, sair arrastando ele, mas simplesmente ele perderia aquele dia de aula e isso implicaria, ele teria que copiar a matéria e ainda pagou pelo dia. Então, quando a gente permite as consequências naturais, ou pelo menos aplica o mais próximo possível, a criança e o adolescente aprende que toda atitude tem um resultado e ele vai precisar assumir isso. Sem contar que nós vamos fortalecendo nossos filhos, nós vamos criando neles forças para eles lidarem com a vida, para lidarem sim com as frustrações, para lidarem com suas próprias atitudes e as consequências disso. Quando a gente evita essas consequências e privilegia as punições, a gente vai fragilizando essa criança na sua capacidade. Crescer com essa noção possibilita que a criança tenha uma capacidade muito maior, que ela acredite mais nela. E um adolescente com essa noção saberá que não é o outro que vai pagar a sua conta, a conta das suas vivências e suas escolhas. Porque a criança sabe que vai viver as consequências daquilo que está plantando. E nesse meio todo, o mais lindo é que a gente consegue cumprir nossa missão, que é de fato educar para a vida, que é guiar, que é algo que a gente tanto diz que quer educar para a vida, mas a gente educa de uma forma que muitas vezes não faz sentido e não é para a vida. Na verdade, quando a gente aplica aquele castigo, acaba sendo para nos dar um alívio de que a gente foi lá e fez alguma coisa que a gente não concorda com aquele comportamento inadequado. Mas eu quero te convidar a pensar sobre fazer algo sobre aquele comportamento adequado, aquela atitude errada, que faça realmente sentido e que faça com que a criança dê conta de refletir sobre aquilo. Quando a gente aplica a consequência, faz com que a guerra da punição e do castigo acabe, porque é a consequência da vida. Eu digo, não tenho nada com isso, foi você que escolheu. Não passa necessariamente por nós, e passa sim pela criança, pelo adolescente, pelas suas próprias escolhas.
E uma coisa que eu considero muito importante, muito linda, é que o motivo que a criança deixa de fazer algo ou muda o comportamento. Qual é o motivo que seu filho deixa de ter aquele comportamento inadequado? Por que eu não bato mais no meu irmão? Por que eu não vou mais mentir? Por que eu escolho ser gentil? De alguma maneira, a criança encontra acolhimento nos seus sentimentos, entende que ela vai se sentir melhor se for mais gentil, se aprender a controlar sua raiva e não bater. Ela vai conhecendo, se conhecendo, e isso é algo incrível para o próprio desenvolvimento da criança. Algumas vezes eu já ouvi crianças dizendo: nossa, tia, hoje eu tô tão mais feliz porque eu consegui ser gentil com os meus irmãos, eu consegui olhar para eles de uma maneira diferente e mudar, porque isso me faz bem, porque eu me sinto melhor. É muito diferente de mudar o comportamento porque eu tô com medo de apanhar, porque eu tô com medo do castigo. Isso faz a criança de fato desenvolver seus princípios, seus valores de forma legítima e eficaz. Quando ela faz por medo, ela geralmente não pensou, não refletiu, não é algo que partiu do coração. E quando a gente parte desse lugar de respeito, de olhar para o erro da criança, para que a criança aprenda e não simplesmente seja punida, tudo fica mais leve, mais fácil e mais eficaz. Nem tudo que a criança faz que não deu certo precisa ser punido. E é isso, é esse recado que eu quero deixar para vocês. Espero que você tenha gostado e que hoje a gente aprendeu a diferença entre castigo e consequência e qual o sentido de tudo isso na vida da criança e principalmente por qual motivação a criança vai mudar o comportamento. Se por medo de uma punição que vem de fora para dentro, muitas vezes não faz nenhum sentido para aquela criança, ou se ele vai mudar porque entendeu que tudo tem uma reação e que fazer da melhor forma possível vai ser melhor, porque de qualquer forma vai ter que dar conta das consequências, sejam positivas ou sejam negativas. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, muito obrigada, não esqueça de me seguir nas redes sociais, se inscreva no canal, um beijo.